Queiroz, professor de simbologia, mitologia, filosofia e história. E hoje eu vou falar sobre um mito, uma deusa egípcia chamada Ísis, e o tema é Ísis e o amor como fator de cura. Parece meio estranho a gente falar de amor e cura como numa mesma frase, mas isso faz todo sentido quando a gente vai entender o simbolismo desse mito. Várias culturas, várias tradições têm uma deusa, um deus, mas normalmente uma deusa relacionada ao amor. Então, o Egito tinha Ísis, a Grécia tinha Afrodite. A nossa tradição cristã, especialmente o lado católico da nossa tradição cristã, não trabalha muito com a ideia de deuses, mas trabalha com a ideia de santos. Então, a gente tem uma santa que está relacionada ao amor, que é Maria. Sempre é uma mãe, sempre tem uma mãe que está relacionada a essa imagem do amor, porque a mãe ela traz muito, carrega muito essa ideia do amor. E aí, para a gente falar dessa deusa Ísis e falar dessa ideia do amor como fator de cura, eu queria colocar para vocês que nós, muitas vezes, somos pessoas fragmentadas, somos pessoas que estamos separadas. Eu até trouxe aqui um quadro para facilitar a minha exposição, para vocês poderem entender. Então, eu sou uma pessoa aqui no trabalho. Estão conseguindo ver? Eu sou uma pessoa no trabalho. Na minha vida social, às vezes eu sou outra pessoa, porque eu tenho que ter comportamentos diferentes na minha vida social do que eu tenho no meu trabalho. E aí eu posso ser uma outra pessoa com os meus amigos, uma outra pessoa na minha família, e aí eu sou várias pessoas, eu estou em várias situações diferentes, sendo pessoas diferentes. Isso é normal, faz parte da vida. A gente ter comportamentos diferentes em lugares diferentes. O problema é quando um desses comportamentos não reconhece o outro. Uma dessas pessoas age, na essência, de forma diferente. Então, aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho outro. Então, aqui na família, eu vou dizer para o meu filho, não minta. Mentir é errado. Mentir é feio. Mas eu digo isso aqui, o Robson da família. Mas lá no meu trabalho, às vezes eu vou e minto para o meu chefe. Então parece que aqui na família eu sou um e aqui no trabalho eu sou outro, tem valores diferentes. Essa fragmentação faz muito mal para a gente, porque ela nos dá uma sensação de, de falta de reconhecimento. É como se a gente não soubesse quem nós somos de fato. A gente não soubesse qual é a pessoa que está no comando, quem somos nós verdadeiramente. E esse mito de Ísis, aliás, o mito da família de Ísis, que é Osíris, Ísis e Horus, vai falar muito sobre isso. Eu vou contar muito rapidamente, fazer um resumão do mito, só para a gente poder entender e ir para o ponto principal. O Osíris era o deus, aliás, era o rei do Egito. Era um deus, mas ele era o rei do Egito, em um determinado momento. E durante seu governo, o Egito vivia muito bem, os egípcios viviam muito bem. Osíris era como se fosse um centro que unia todo o país e todos viviam em harmonia ao redor desse centro. Esse era o poder desse deus Osíris. E tudo estava ocorrendo muito bem, só que ele tinha um inimigo. O seu inimigo era Sete, que era seu irmão também. Sete tinha inveja de Osíris no mito. O mito tem várias camadas simbólicas, a gente tem que entender ele por diante de várias chaves. Então, dentro de uma chave, o Osíris, o Sete tinha inveja do Osíris, e por conta dessa inveja, ele queria tomar o lugar de Osíris. Como ele não tinha poder para tomar o lugar de Osíris, ele arma uma estratégia, então ele combina uma festa. Nessa festa, ele faz com que Osíris, ele chama Osíris para uma brincadeira, lá tinha um caixão que ele tinha montado, e ele faz assim, olha, vamos brincar? Osíris, vê se você cabe nesse caixão, vamos ver quem que cabe nesse caixão. Só que o caixão tinha sido feito, preparado exatamente do tamanho de Osíris. Só Osíris que cabia perfeitamente ali. Quando Osíris entra no caixão, imediatamente Sete fecha esse caixão e joga no Nilo. E Osíris, preso no caixão, na caixa, vai pelas águas do Nilo e desaparece. Sua esposa, Ísis, que é a nossa personagem principal aqui dessa história que a gente está contando,
ela começa então uma busca atrás do caixão de Osíris, porque ela quer achar o seu marido de volta. Então ela vai buscando por todo o Egito. Conta o mito, inclusive, que nessa busca a Ísis ela começa a chorar e as lágrimas de Ísis, diz a lenda, que as lágrimas de Ísis é que provocam a cheia do Nilo, porque ela transborda o Nilo, e isso não é ruim no caso do Egito especificamente, porque o Egito é uma terra seca, e aí a parte que é transbordada, todo ano ela transborda uma parte lá do Nilo, essa parte que transborda é a parte fértil do Egito. Então, o choro de Ísis permite a hidratação da terra, permite a regulação hídrica da terra. Isso eu acho bastante bonito também. Mas ela continua a saga dela até que ela consegue achar o corpo de Osíris e traz de volta. Ele já estava morto dentro do caixão. Mas mesmo o corpo morto assustava Sete, porque Osíris era muito poderoso e ele pensava, esse cara ainda vai me dar problema. Então ele dá um jeito de ter acesso a esse caixão, abre o caixão e retalha o corpo de Osíris em 48 pedaços e joga esses 48 pedaços no Nilo novamente. E lá vai Osíris ser espalhado pelo Nilo e ser novamente fragmentado, assim como a gente na nossa vida é fragmentado. A gente sai espalhando todos os pedaços de Osíris por todo o Nilo. Ísis, que tem esse componente, esse poder de buscar caçar onde é que está o corpo de Osíris, ela vai por todo o Egito e ela consegue recolher o corpo de Osíris. E como ela tinha poderes mágicos, a Ísis era uma maga também, ela consegue unir todos esses pedaços, reunir eles novamente e, mais do que isso, dar vida para Osíris. Osíris, que antes estava morto, agora está novamente reunido e com vida. Dessa união, desse Osíris que volta a estar unido e que é recolhido por Ísis, vai nascer um filho. Esse filho vai nascer sem uma conjunção carnal, o que é uma coisa recorrente dos mitos, porque a gente vai ver, por exemplo, em várias outras histórias, a história do Cristo, por exemplo, vai falar exatamente também de um casamento, aliás, de um filho que nasce sem uma conjunção carnal. Então, esses mitos, eles sempre falam que esse filho, ele nasce de uma conjunção espiritual e não carnal. É o que acontece com o filho deles, que é Horus, que vai nascer do casamento de Osíris, que é esse poder da vontade, mais Ísis, que é o poder do amor. E aí nasce esse terceiro personagem, que é Horus, que vai vingar o pai, que vai tomar o lugar que estava sendo usurpado por Sete. E essa é a história do mito, muito resumidamente. O que é que isso tem a ver com o nosso tema principal, que é amor como fator de cura? Quando a gente vai olhar para a saúde da gente, para na nossa biologia, mitos eles são, como eu falei, ele tem várias chaves. Então a gente podia estar falando de várias chaves desse mito. Essa que eu estou falando mais especificamente é uma chave mais psicológica e também biológica do mito. Quando eu falo do mito, Osíris, ele vai funcionar como a nossa consciência. O que é que está fragmentado na gente? Não é o nosso corpo físico que está necessariamente fragmentado, mas a nossa consciência. Na hora que eu digo assim para o meu filho, na minha casa, na minha família, não minta, porque isso é errado, aquele momento a minha consciência está num lugar. Mas na hora que eu estou no meu trabalho e o meu chefe me pergunta uma coisa, eu minto para ele, a minha consciência está em outro lugar. Então, o que está fragmentado aí é a minha consciência, a forma como a minha consciência está se colocando. E essa consciência é, dentro dessa chave, Osíris. O que é que pode unir essa consciência novamente? O amor. Agora entenda que amor é um pouco diferente, aliás, bastante diferente do que a gente tem concepção de amor. Muito se fala, às vezes, de amor como sendo paixão, como sendo sexo, como sendo várias outras coisas. Existem muitas músicas que são feitas falando sobre amor, mas fala de amor como desejo, como uma emoção.
E amor de verdade, não é uma emoção. Amor é muito mais do que uma emoção. Aliás, amor nem sequer é um sentimento. Amor, filosoficamente falando, é um poder, é a capacidade de unir as coisas, é o poder de união. Amor é uma das três forças, junto com a vontade e com a inteligência, que, segundo as tradições mais antigas, dão origem para todas as coisas do universo. Então, o amor é esse poder que une tudo. Lá na frente, muito depois dessa tradição egípcia, Platão, filósofo grego, ele vai dizer que o amor está relacionado com o bem. Então, o amor é uma energia que une todas as coisas, que está relacionada com o bem, que vai dar vida. Assim como deu vida para Osíris, o corpo reunido de Osíris, o amor dá vida. O amor dá energia, vida e união. Está relacionado com a bondade, com o bem. A falta do amor é que gera fragmentação. Então, tudo que está fragmentado é porque ali já não existe mais amor. Não tem mais o bem que une. Não tem mais essa força que une. E uma coisa que está fragmentada perde energia, perde força. Então, se a minha consciência está fragmentada, se eu não sei quem sou, se eu estou dividido em vários pedaços, na verdade, eu sou uma pessoa mais fraca do que eu poderia ser. E, dependendo de quão fragmentado eu esteja, eu estou morto, de fato. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei a pessoa que eu sou, eu perco força porque me falta amor. Então, o amor é essa energia que promove a união. O amor é uma energia que está vibrando. E nessa vibração dessa energia, olhando dentro dessa chave que eu estou falando, psicológica e biológica, por que eu posso dizer que o amor, como essa energia que vibra, ele é um fator de cura? Quando eu olho biologicamente para o corpo do ser humano, quando há amor, essa energia está em ação, ela aumenta o nível de antioxidantes do meu corpo. Antioxidante é o que combate a oxidação do meu corpo. A oxidação é que faz o meu corpo envelhecer. Quando você pega, por exemplo, um cano de metal que está totalmente oxidado, está enferrujado, o que é que acontece com esse cano, esse objeto de metal? Ele está fragmentado. Você pega ele e ele começa a partir. Esse objeto ele está fragmentado porque ele está oxidado. O amor impede isso, porque no caso do meu corpo especificamente, ele é um produtor, ele aumenta os níveis de antioxidante, ou seja, ele vai combater a destruição biológica, natural do meu corpo. Ele também aumenta o nível de endorfina, que é uma substância que meu corpo produz naturalmente e que é um analgésico natural. A endorfina, ela é capaz de fazer com que eu tenha mais resistência à dor. Então, quanto mais amor eu tenho, mais eu tenho resistência à dor, mais eu sou capaz de conseguir suportar a dor. Esse é o motivo, por exemplo, que uma mãe consegue, porque ela tem amor, às vezes passar uma noite em claro, dor nas costas, a dor do peito está sendo sugado pelo filho, mas ela faz tudo isso, ela supera tudo isso, ela suporta tudo isso, porque o amor permite isso, porque o amor aumentou o nível de endorfina, e isso faz com que ela tenha um aumento de capacidade, de resiliência, de capacidade de lidar com a dor. Aí eu lembro que o apóstolo Paulo, que era um apóstolo cristão muito filosófico, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 13, 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera.
tudo suporta. Então, o amor, ele, por aumentar o nível de endorfina, é capaz de fazer você superar seus limites porque você ama. Então, quando eu lembro disso, eu lembro de exemplos de pessoas como, por exemplo, uma Madre Teresa, um Gandhi, uma irmã Dulce. Você olha para essas pessoas que já na sua velhice estavam lutando por causas nobres, você vê pessoas com corpos velhos. É claro que o corpo, a biologia já estava causando dores, porque naturalmente um corpo mais envelhecido tem dores, mas essas pessoas tinham força para lutar por causas que não eram próprias para ela, não eram para elas, era para o outro. E por que que elas tinham essa força? De onde elas conseguiam ter resistência para suportar a dor, inclusive da sua própria velhice, para poder ajudar outras pessoas? Porque elas tinham amor. Amor aumentando esse nível de endorfina. E isso permitia ela suportar todas as coisas. O amor aumenta também o nível de ocitocina, que é um hormônio que é conhecido como hormônio do amor. A ocitocina, que é esse hormônio, conhecido como hormônio do amor, causa relaxamento. E esse relaxamento ajuda você a desativar os nossos mecanismos de defesa. Os nossos mecanismos de defesa, eles agem para que a gente combata um mal, um inimigo, um perigo que está acontecendo. Só que, às vezes, esse mecanismo de defesa também me impede de ter um bom relacionamento com as pessoas, porque eu fico pensando, será que essa pessoa é boa, é má, é amiga ou é inimiga? Quando eu tenho amor, aumenta o nível de ocitocina e eu tenho mais possibilidade de criar vínculos com aquela pessoa, porque eu estou mais desarmada, eu estou mais capaz de aceitar aquela pessoa como ela é e não combatê-la, não fugir nem lutar dela, que é o que normalmente o mecanismo de defesa tenta a gente fazer, fugir ou lutar de uma determinada situação. Mas por amor, eu crio vínculo, eu integro aquela pessoa. Essa geração de ocitocina, que é regida por um órgãozinho que a gente tem no cérebro, que é a amígdala, daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês, ela permite que eu tenha essa capacidade de me aproximar das pessoas. Essa ocitocina, inclusive, que é responsável, no caso de uma mãe que teve um bebê recém-nascido, pela geração do leite materno. Então, quando uma mãe ela tem amor, esse amor como força, não como emoção, esse amor vai fazer, inclusive, facilitar a produção de leite, para que ela possa ter esse vínculo e criar esse vínculo com aquele ser estranho que é um filho que acabou de nascer dela. E isso gera esse vínculo que vai sendo fortalecido durante toda a vida. Então, todos esses processos vão auxiliar no reparo celular, no transporte de nutrientes e oxigênio, vai ajudar a liberar toxinas para que elas sejam expelidas do corpo. Isso tudo, evidentemente, vai ser benéfico para a sua saúde física, vai trazer saúde física. E tudo isso é regido pelo nosso cérebro, mais especificamente por partes muito bem definidas do nosso cérebro. E aí agora eu vou compartilhar com vocês uma imagem, que é essa daqui. Aqui você tem o córtex pré-frontal, nessa parte aqui da frente. Esse córtex pré-frontal do nosso cérebro, ele que é responsável pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio, pela nossa memória, pela nossa atenção. Só que todas essas coisas, elas já são resultado, elas já vão acontecer como um resultado depois de algo, de um impulso inicial. O impulso inicial, ele vai aparecer nessa partezinha aqui que está em azul. Essa partezinha aqui de cima, essa maior, que parece um caroço de pêssego, é uma partezinha do nosso cérebro chamada tálamo. Vocês estão vendo aí? O tálamo, ele é responsável pelo impulso que gera a consciência, que regula a consciência. A consciência está lá no córtex pré-frontal, lá na frente. Mas a consciência, ela é impulsionada pelo tálamo. O tálamo, então, tem essa força da vontade de dizer assim, olha, presta atenção nisso, tenha consciência nisso, esteja aqui. Esse tálamo que gera esse impulso
é o que, quando eu não estou bem, ele começa a se fragmentar, ele começa a me mandar ter consciência em várias coisas distintas e separa essas consciências como se elas não fossem uma coisa só. Então, esse é o tálamo. Casado com esse tálamo, aqui embaixo, eu não sei se vocês estão vendo meu ponteiro quando eu aponto, mas aqui embaixo do tálamo existe um órgãozinho anexado, pequenininho, mas que está conectado com o tálamo, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele controla essa estrutura que está casada com o tálamo, controla a nossa temperatura, o nosso nível hídrico do corpo. Ela também é o nosso centro emocional e ela é que libera a ocitocina, aquele hormônio do amor. O hipotálamo libera isso. Então, ela vai causar um relaxamento no tálamo que permite ao tálamo se reintegrar. Essa partezinha chamada hipotálamo é que vai dar vida para o tálamo e que vai permitir que o tálamo seja reintegrado. Deixe de se dispersar e se torne uma coisa só, mande um impulso só de consciência. Esse órgão, esses dois órgãos, anexo a eles, saindo deles aqui do lado, como se fosse um rabinho, quase como se fosse um filho deles, vai aparecer uma terceira estrutura, que é o hipocampo. Esse hipocampo, ele é o nosso centro de aprendizagem e motivação. Então, o hipocampo, que é como se fosse o filho do tálamo e do hipotálamo, ele vai ser o nosso centro de aprendizagem, assim, as minhas emoções, a minha consciência, o que eu vou ter consciência, vai ficar fixo nesse campo que é o hipotálamo. E ele vai me dar motivação para fazer as minhas coisas futuras, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu realmente preciso fazer. Então, se você olhar de um certo ponto de vista, esse tálamo funciona dentro do nosso mito como se fosse Osíris, o hipocampo, Horus, o filho deles, e o hipotálamo, Ísis, que regula tudo. Então você vê que dentro do nosso cérebro existe Osíris, Ísis e Horus, e que graças a Ísis nós temos a possibilidade, graças ao hipotálamo, nós temos a possibilidade de a nossa consciência se reintegrar e ser uma coisa só, porque ela gera todos esses hormônios ligados ao amor e que podem nos manter curados, manter como sendo um ser só e não um fragmento de nós mesmos.